cada um de nós, assim, fechasse o olho, refletisse e pensasse: eu não mereço, mas o que eu estou fazendo por cada gota de sangue que Cristo derramou por mim? A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui, Senhor. Hey, eu podia ser melhor e fazer valer a pena a sua morte, o sangue que você derramou. Eu podia ter valorizado muito mais, tão medíocre como filho eu sou, mas cuidas de mim, mesmo sendo pobre, pecador. Eu não mereço teu favor, Senhor. Eu só quis saber de errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor eu fui. Eu fui abençoado pelo teu amor, oh Senhor, eu fui. Eu sou abençoado cada dia pelo teu amor, Senhor. Tu caminhas comigo, Senhor. Oh, eu fui, eu sou, eu fui e eu sou por ti, Senhor. De errar enquanto você cuidava de mim. A tua graça me constrange, me diminui, me faz ver quão pequeno sou e quão abençoado pelo teu amor
eu podia ser melhor e fazer valer a pena sua morte. Amém. Querido Deus, que bom adorar ao Senhor. Melhor ainda, no dia que o Senhor separou para isso. Melhor ainda entre irmãos, entre amigos. E nós agradecemos por esta manhã que passamos aqui em Tua presença. Pedimos que agora fale ao nosso coração através da pregação, através da Tua palavra. Que a mensagem sirva para transformar a nossa vida, para nos fazer mais próximos de Ti, que sirva para incomodar a gente a se preparar, porque o fim está próximo. Nós pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Olá, bom sábado para você. Cumprimentamos você também que nos assiste pela internet. Agora vamos abrir a nossa Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia em Esdras e Neemias. Como assim? Esdras ou Neemias? Eu falei propositalmente isso. Sabe por quê? Originalmente, na Bíblia hebraica, Esdras e Neemias eram um livro só. Orígenes, por volta do ano 200 depois de Cristo, fez essa separação. Então, quando a gente estuda o livro de Esdras, é impossível a gente não estudar o livro de Neemias. Quando a gente conhece a história de Neemias, não tem jeito da gente não entender um pouquinho de Esdras. Esdras e Neemias foram contemporâneos. E quem foi que escreveu? Quem escreveu Esdras e Neemias? Se você observar bem no livro de Neemias, tem algum momento em que há uma descrição de que Neemias escrevia através de um diário, ele registrava as coisas. Só que Esdras também registrava. Então a gente não tem ao certo quem foi que escreveu, mas a tradição judaica indica que provavelmente cada um escreveu uma parte e Esdras foi quem juntou. Esdras compilou tudo. Esdras foi um funcionário do rei Artaxerxes. E depois que houve uma liberação para que ele voltasse lá da Pérsia para Jerusalém, ele acabou se tornando um sacerdote em Israel. Então vamos separar os elementos aqui. Esdras era um funcionário, depois ele se tornou o quê? Um sacerdote. Neemias também era um funcionário do rei Artaxerxes. Ele era o copeiro do rei. E ele também recebeu liberação do rei para poder voltar para Jerusalém. Só que ele foi mais uma espécie de governador, de prefeito de Jerusalém. Ele foi um grande reformador, um grande líder. Qual é a época desses livros, dessa história? 430 a 400 antes de Cristo. É mais ou menos a mesma época da história de Esther também. Só para você ter uma ideia do contexto histórico, o povo de Israel tinha sido desobediente, e Deus tinha mandado diferentes profetas falando, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro, vocês vão para o cativeiro. Lembra dessa história? Chegou uma ocasião que Deus mandou Nabucodonosor, pegou Daniel, seus amigos, lembra dessa história? A gente estudou na lição dessa semana. Levou todo mundo cativo. E Jeremias tinha recebido uma visão de Deus, uma profecia, de que ia durar 70 anos esse cativeiro babilônico. Nabucodonosor morreu, veio outro. Medo-Pérsia foi o reino que se seguiu, lembra da estátua? Babilônia, Medo-Pérsia. E o rei Artaxerxes era o rei da Medo-Pérsia na época em que Esdras e Neemias, estudando a palavra de Deus, perceberam que os 70 anos de cativeiro já tinham o quê? Terminado. Então a história de Esther acontece mais ou menos nesse período, nessa época.
Lembra que a história de Esther, que ela foi lá diante do rei, pedia liberação? Muito bem. Então vocês estão ambientados com respeito ao contexto histórico. Esdras, ele saiu primeiro, recebeu autorização do rei Artaxerxes, foi para lá, começou um trabalho de reconstrução, e alguns profetas foram levantados por Deus nessa época para animar esse povo. Imagina, não era fácil, você fica 70 anos longe da sua terra e quando você volta, como é que está? Tudo lá. Como é que está? Vocês estão em dúvida como é que está? 70 anos depois, você sai da sua casa e larga lá 70 anos lá. Quando você volta, está o quê? Está tudo lascado, tudo quebrado, arrebentado, teia de aranha, roubaram as suas coisas. Não tem nada mais. E aí, esse povo voltou. Quando chegou, falou: eu morava aqui. Meu pai morava aqui. Como é que eu vou fazer isso? Tem que limpar isso aqui. Nossa, o muro da cidade está arrebentado. E a igreja? Nossa, o ar-condicionado quebrou. Nossa, tem que fazer tudo de novo. Tem que trocar estofado, tem que colocar ar-condicionado. E lá em casa tem que fazer isso também. Aí cada um começou a cuidar da sua vida. Cada um começou a reformar a sua casa. E o muro lá ficando. Aí o Esdras falou: gente, se a gente não cuidar do muro, daqui a pouco alguém vem aqui e invade. Vamos cuidar do muro. E aí começou a reconstruir o muro. E aí cada um cuidando da sua casa, cuidando do muro. E aí quem foi que ficou por último? Quem que vocês acham? A igreja. A igreja ficou por último. Pessoal, uma meia dúzia talvez reunia no salão dos adolescentes, que deu para reformar o salão dos adolescentes. Mas a igreja inteira não dava. O pessoal parou de ser fiel nos dízimos. E aí quais eram os profetas dessa época? Ageu, Zacarias e Malaquias. Justamente Malaquias que fala o quê? Trazei todos os dízimos a casa. Por que ele está falando trazei todos os dízimos? O povo tinha parado de levar os dízimos. Estava reestruturando toda a situação. Eles agora estavam na sua terra, mas tinha que reconstruir tudo. Então qual é o propósito do livro de Esdras e Neemias? Encorajar os judeus que, embora eles ainda estavam sob o domínio persa, o soberano Deus estava no controle de tudo e ele estava dando prosseguimento à sua obra redentora na vida deles. Deu para entender? Para que serve Esdras e Neemias? Para confirmar de que Deus estava soberano sobre a vida deles. Tinha gente que tinha ficado lá na Pérsia, preferiu não vir, cada um com sua vida. Alguns tinham vindo, outros foram vindo de leva. Sabe assim, gente, vamos voltar. Aí Neemias fez uma galera, juntou, vamos voltar. Aí quando ele contou, mas não tem nenhum pastor? Como é que nós vamos continuar lá? Foi lá, fez um apelo, visitou os levitas. Nós precisamos de vocês lá no templo, o templo está reinaugurando. Mas nós estamos felizes aqui na Pérsia. Aqui está melhor, cidade grande. Pérsia era o reino, era os Estados Unidos da época. Reino mais poderoso. Falou: não, vamos voltar lá para Jerusalém, vamos ajudar a reconstruir. Ele juntou uma turma e voltou. Este é o contexto por trás desse livro. Você vai notar, se você ler depois em casa, você pode ler Esdras, tem um monte de lista de coisa. Eu acho que Esdras era um cara meio assim metódico, sabe, secretária de igreja. Esdras era meio secretário de igreja. Ele fazia a lista de todos os artigos do templo, ele fez a lista dos primeiros que voltaram, a lista dos líderes em Jerusalém, a lista dos que se casaram indevidamente, a lista dos que reconstruíram o muro, a lista dos moradores, a lista dos levitas. Se você reparar Esdras, você vai ver que tem um monte de lista. É até meio chato de você ler. Começa a ler e fala assim: mas por que esse cara registrou esse tanto de coisa? São registros que ele fez, era importante para ele, ele achou legal e Deus preservou isso para a gente. Agora eu queria ler com vocês o capítulo 13 de Neemias. O capítulo 13 de Neemias encerra o livro de Esdras e Neemias. E ele é uma espécie de resumo daquilo que foram as principais reformas realizadas por Esdras, por Neemias, por Ageu, Zacarias e Malaquias, por essa turma que deixou ser instrumento nas mãos de Deus. Então eu queria ler com você
Neemias 13 é uma leitura longa, então eu convido você a pegar a sua Bíblia para acompanhar, para você não perder. Mas ela é uma leitura muito interessante. É muito legal você ver o resumo que Neemias fez do seu trabalho, do trabalho de Esdras e dele junto com Israel. Vamos ler? Neemias 13, verso 1. Naquele dia, se leu para o povo, no livro de Moisés. Que livro de Moisés era esse? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros escritos por Moisés. Era a Bíblia da época. Porque Crônicas, Reis, isso tudo estava acontecendo, né? Então eles tinham na época essa Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. E aí, naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então eu soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas, os salários, não se lhe davam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Então eu contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores, os restituí a seus postos. Então todo Judá trouxe todos os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite, os depósitos. Por tesoureiros dos depósitos, eu pus Selemias, o sacerdote Zadok, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles. Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhes encarregou que repartisse as porções para seus irmãos. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Naqueles dias, eu vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos, e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E eu protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes de toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadoria pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. E eu protestei, pois, contra eles, e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós.
Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisso, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me, segundo a abundância da tua misericórdia. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado, seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Que leitura, hein? Que história, que palavras fortes, que intervenção precisou ser realizada. Reforma física na igreja, o pessoal não estava sendo reverente, o pessoal fizeram um puxadinho na igreja, virou parente, e aí pegou, puxou um pouquinho, não, essa sala aqui não está sendo usada mesmo, só estamos usando a sala dos adolescentes, o quarto andar está livre, vem cá Tobias, mora aqui, e aí ele mudou para lá. Ele estava lá na peça, quando voltou, falou, não, tirou todos os móveis, botou na rua, se vira meu filho, aqui é a casa de Deus, não é para poder ficar fazendo isso não. Depois ele viu que ninguém estava dando dízimo e oferta, os levitas tinham cada um voltado para sua casa, ninguém estava trabalhando na igreja, não tinha mais gente suficiente para trabalhar. Ele foi lá e falou, não está certo. Depois ele decidiu fazer uma reforma no sábado. O pessoal estava levando comida, estava levando, vendendo, comprando, sexta-feira à noite, dormindo lá de fora do muro, né? Esperando, sábado de manhã alguém vai abrir. Falou, eu vou pegar vocês na pancada, hein? Melhor vocês saírem daí. O pessoal foi embora. E tinha gente que estava se casando com mulheres estrangeiras. E qual que é o problema disso? A consequência está ali. Os filhos não sabiam falar judaico. E não sabendo falar, eles liam a Bíblia como? A Bíblia estava escrita em quê? Em hebraico. Eles precisavam saber e eles não sabiam falar, não ler. Eles não tinham, esses filhos não tinham acesso à palavra de Deus. E aí o que ele fez? Bateu e arrancou o cabelo de alguns. Espancou e arrancou os cabelos de alguns. E eu gostei muito desse exemplo. Nós vamos começar a praticar a palavra de Deus com toda a autoridade que a gente tem. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Ellen White deixou registrado no livro Profetas e Reis, a respeito de Esdras e Neemias. Eu vou ler na versão dos jovens, o livro Os Ungidos, que é o mesmo livro, só que na linguagem de hoje. Olha só o que diz aqui algumas coisas. Deus escolheu Esdras para que ele pudesse colocar o sacerdócio novamente em uma posição de honra, pois a glória desse ofício tinha praticamente desaparecido durante a escravidão. Ele reuniu todos os exemplares das escrituras que ele pôde encontrar, providenciou para que fossem copiados e distribuídos. A palavra pura, assim multiplicada e colocada nas mãos de muitas pessoas, concedeu um conhecimento de valor incalculável. Olha só o que mais diz aqui. Contato e cuidadosa consideração pelos direitos e bem-estar de cada pessoa envolvida, Esdras e seus ajudantes lutaram para conduzir Israel no caminho correto.
Esdras deu atenção a cada caso. Onde quer que Esdras trabalhasse, começava ali um reavivamento no estudo das Escrituras. O que a gente tem a respeito de Neemias? Olha só o que nós sabemos de Neemias. Aí. Somente o juízo revelará quanta angústia de coração essa rigidez necessária custou ao fiel obreiro de Deus. As vitórias vieram apenas por meio de jejum, humilhação e oração. Na obra de reforma hoje, há necessidade de pessoas como Esdras e Neemias, que não desculpam o pecado, não ficam em silêncio quando outros praticam o que é errado, nem escondem o mal sob o disfarce de uma bondade falsa. E por último, diz assim: uma parte importante da verdadeira religião é realizar com dedicação qualquer dever que Deus coloque em nossas mãos. Se os líderes na causa da verdade não se empenham, se são indiferentes, a igreja será negligente e amante dos prazeres. A reforma realizada por Zorobabel, Esdras e Neemias representa a obra de restauração espiritual que ocorrerá nos últimos dias da história da terra. E por meio do remanescente de Israel, Deus decidiu preservar o conhecimento de si mesmo na terra. Resumindo, eu não brinquei. É para a gente ser como Esdras e Neemias. É para a gente lutar para reformar a nossa igreja. Nós precisamos reformar fisicamente, nós precisamos ter uma reforma na fidelidade dos dízimos e ofertas, nós precisamos de uma reforma na guarda do sábado, nós precisamos reformar as nossas famílias. As palavras são muito fortes, mas a Bíblia diz, e o Espírito de Profecia nos mostra, que a gente precisa cuidar uns dos outros, a gente precisa chamar a atenção uns dos outros, não é por medo de perder a amizade. E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um alerta. Às vezes, os instrumentos de Deus trazem mensagens impopulares. E eu digo, os instrumentos de Deus não só pastores, digo de modo geral. Os membros da igreja, um líder, um ancião, fala alguma coisa que não é legal, não é gostoso de ouvir, mas faz parte. A gente precisa reter aquilo que é bom, a gente precisa entender, a gente precisa ouvir. Eu quero dar uma observação especial em relação ao ministério pastoral, porque todo mundo tem acesso à Bíblia hoje. Parece que o pastor foi reduzido a mais um. Eu estudo a Bíblia, eu não preciso. Falta talvez um pouco de respeito ao ministério pastoral. É óbvio que todo mundo tem acesso à Bíblia, mas alguém se prepara, estuda e vai além para poder liderar. E é importante que a gente tenha respeito. Eu não vou no médico, peço conselho para ele, e quando ele fala, legal, mas eu vou dar uma olhada no Google para ver se confere, senão eu faço diferente. Se ele estudou para isso, eu vou entender que ele é uma o quê? Autoridade. A gente precisa respeitar uma autoridade. Talvez porque o pastor é jovem, e eu não estou falando de mim, falando do ministério pastoral, porque eu vou passar, vai vir outro pastor, assim como passou um outro pastor. E talvez por ser jovem, talvez a gente acaba perdendo um pouco do respeito, da autoridade. Hoje em dia nós estamos vivendo uma época onde o pós-modernismo impera na cabeça, na mentalidade de todo mundo. E aí na pós-modernidade, às vezes, a pregação do pastor é mais uma opinião. Beleza, eu vou ouvir. Tenho meu colega, tenho minha pai, minha mãe, meu tio, e tem você. Eu vou ver. E Deus? Outra opinião. Eu vou escolher qual opinião. Há uma crise de autoridade. Em parte porque as autoridades estão deixando a desejar. Mas esse alerta é importante porque
Um pastor se chama pastor para conduzir o rebanho. O pastor tem que ir à frente. Se for à frente demais, vira Marte. Se corre demais, o pessoal mata. É verdade. Correu à frente demais, tem que ser um passo só, para dar conta de acompanhar. Mas o ministério pastoral tem uma função de liderança, e vocês viram aqui pela palavra de Deus, que Deus levantou Neemias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, para liderar o povo, para instruir o povo, para levar o povo a mudar. Se for para ouvir, voltar para casa e não fazer nada, nem precisa vir. Porque existe ministério pastoral para conduzir, para aconselhar, para mostrar na palavra de Deus o que a gente precisa mudar. Tem que incomodar. Não é só conforto, a gente conforta em umas mensagens, e em outras mensagens a gente puxa o quê? A orelha. E eu vou ser sincero para vocês, eu já perdi a amizade por causa disso. Não precisei arrancar cabelo. Mas se eu precisar arrancar cabelo para ver você no céu, eu arranco. Porque para mim importa mais que você esteja um dia no céu, do que a gente seja amigo aqui. Agora, isso não é uma função só minha. Vocês viram? É uma função que todos nós temos que desempenhar. Se eu sei que um irmão precisa mudar uma coisa, eu vou procurar ele. Se eu sei que um irmão está vacilando, eu vou orar junto com ele. Eu vou me importar com ele, eu vou lutar por ele. Eu vou me colocar à disposição para fazê-lo vencer. Agora, eu separei essa mensagem por um motivo muito específico. Tem uma reforma que a nossa igreja está precisando fazer. A minha repreensão hoje não é para a reforma física, não é para a fidelidade nos dízimos e ofertas, não é sobre o sábado, e nem porque tem gente casando com outras pessoas. A minha mensagem hoje tem a ver com escola sabatina. Observe uma coisa muito interessante nesse livro que a gente estudou. Neemias capítulo 13, verso 1 fala que tudo começou quando eles abriram a palavra de Deus e leram o livro de quê? Moisés. O estudo da palavra de Deus é muito importante. Se a gente estuda a palavra de Deus, a gente cresce. Se a gente não estuda, a gente não cresce. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um instrumento para o crescimento dos irmãos, um crescimento em todas as outras áreas. E um dos instrumentos é o estudo da Bíblia. A escola sabatina é uma escola que serve para isso. Como é que começou a escola sabatina? Vou contar uma história para vocês. Era o ano de 1852, 6 anos após o início da pregação da mensagem do terceiro anjo. A igreja adventista estava numa casa alugada em Rochester, Nova York, onde poucos meses antes haviam instalado a primeira impressora adquirida por essa igreja. A cólera estava atingindo a cidade. O som de carretas fúnebres lembrava aos vivos o presságio da morte. O medo dominava o povo. E Tiago e Ellen White, pioneiros da nossa igreja, tinham reuniões programadas de Rochester. Eles tinham que fazer uma viagem de 680 quilômetros. O filho deles, chamado Edson, 3 anos de idade, foi acometido por essa doença. E aí como é que eles podiam partir? Os irmãos e as irmãs oraram, encomendaram ao Senhor aquela vidinha em oração, e a cólera se deteve. Mas ele continuava débil, sem reagir, e os compromissos exigiam que eles partissem, só que eles não podiam deixar. Então eles colocaram sob o travesseiro aquela criança, atrelaram os cavalos, saíram às 4 horas para percorrer pelo menos 32 quilômetros antes de dormir. Um hospedeiro, onde eles pernoitaram, disse o seguinte: se vocês continuarem, vocês terão de sepultar a criança na beira da estrada. Mas Tiago e Ellen continuaram. Ellen estava exausta, e ela cochilava com o filho entre as almofadas no colo, e ela decidiu amarrar com uma corda o seu corpo ao assento da charrete, para ela não cair de sono pelas noites sem dormir. O pai, Tiago, com as rédeas nas mãos, olhava o caminho, olhava as perninhas do menino dançando aos trotes dos cavalos,
E ele orava: ó Senhor, poupa a sua vida. Sepultá-lo-emos à beira do caminho. Ó fim do mundo, a volta de Jesus, estará ele salvo? E de repente os seus pensamentos saltaram para os milhares de crianças e jovens em perigo de perder não só a vida aqui, mas a vida futura. E ali no meio da viagem, este ex-professor primário, que aprendeu a amar as crianças, sentiu uma agonia profunda de alma pela salvação delas. E assim que eles pararam ao meio-dia para comer alguma coisa, deixaram os cavalos pastar, ele começou a escrever sobre a caixa do almoço as lições da escola sabatina em forma de perguntas e respostas. Essas foram as primeiras lições para a criança. O pequeno Edson melhorou pouco a pouco, a viagem durou mais de um mês, mas as lições da escola sabatina continuam até hoje e vão seguir, sem dúvida, como instrumento de doutrinação de homens, mulheres, jovens, crianças, até Jesus. Amém? Começou pequenininho, e a nossa igreja, os nossos membros, eles se reuniam em acampamentos, e o que eles faziam? Principal coisa que eles faziam: chamar um pregador de fora para pregar para eles. Não, eles sentavam e estudavam a Bíblia. Aqui tem uma classe de escola sabatina em 1900. Pela alegria do pessoal dá para ver que era legal a escola sabatina. Brincadeira, na época o pessoal parece que tirava foto só sério, né? Negócio estranho. Em 1895, Francisco Westphal organizou a primeira escola sabatina no Brasil, em Indaiatuba. E hoje, nós temos 21 milhões de alunos espalhados em 219 países. Eu queria que vocês assistissem rapidinho um vídeo, que tem 3 minutos. Coloca para mim, por favor, Wendel, o vídeo. Esse vídeo fala desta grande escola que a maioria dos membros... When I was 17 years old. And I went to a little tiny Adventist church that I became a Seventh-day Adventist when I was 17 years old. And I went to a little tiny Adventist church that did not even have its own building. It just had 40 people coming. And it met in a small room. But as I went there and we studied the mission quarterly, I said to myself, we are much more than this little group of 40. Sistema de ensino de dimensões mundiais. It's the biggest school in the world. Uma escola que sobreviveu à prova do tempo e rompeu barreiras geográficas e diferenças culturais para manter unido o povo da Bíblia. Rochester, Nova York, berço da companhia de filmes que tornou possível o sonho de guardar o tempo no espaço de uma fotografia. Mas o que situa essa cidade no painel histórico dos Adventistas do Sétimo Dia é o fato de que, 10 anos antes da igreja ser oficialmente organizada, Tiago e Ellen White reuniram em sua casa um pequeno grupo de estudos da Bíblia. E assim começaram o que chamamos hoje de Escola Sabatina. Desde o início do movimento houve preocupação com os jovens, com a nova geração e a influência que eles recebiam das escolas tradicionais e fora. Então, começou a ideia de se ter lições da escola sabatina. Em agosto de 1852, Tiago White publicou pela primeira vez um pequeno jornal de apenas 8 páginas chamado O Instrutor da Juventude. A publicação era mensal, mas ali estavam as primeiras lições da escola sabatina. Os primeiros temas estudados pelos adventistas foram o sábado, a lei de Deus e a arca do conselho. E desde o começo dá para perceber a preocupação do autor com interação, porque ele escrevia perguntas não apenas para testar o conhecimento dos leitores a respeito da Bíblia, mas também para fazê-los refletir acerca desse conhecimento. I think that's one of the strong points of the Sabbath School study guide. It should be some of the strong points that we find the way to ask real questions. Sabbath School should be an absolutely practical experience, not just a theoretical academic thing, but something very real for this coming week.
A gente vive numa época de pessoas muito ocupadas, todo mundo cansado, todo mundo tem muito o que fazer e naturalmente a igreja precisa ser muito mais atraente para puxar essas pessoas do que ela foi no passado. E nós vivemos um pequeno desafio dentro da Escola Sabatina. O primeiro é como atrair essas pessoas cansadas e mostrar a elas que a Escola Sabatina é relevante para a vida delas e para a vida da igreja. So why do people come? Well, we could blame them. Or we could say, what can we do to make Sabbath school more interesting, more engaging, more life-changing? And when that happens, I think people will not only come, I think they'll bring their friends. This once again, this church needs to figure out, the members of this church need to figure out what it is to be committed to Christ. And if that's the case, then you're not going to want to absent yourself from Sabbath school or church, it seems to me. But without a commitment to God, I don't know what the answer is. Em novembro, descubra por que essa escola é o coração da igreja. Escola Sabatina, há 160 anos, imprimindo na vida as lições da Palavra de Deus. Por meio dessa grande escola, a maioria dos adventistas de todo o mundo é discipulada, fortalece a fé na Palavra de Deus, profunda comunhão. Não existe na igreja programa mais enraizado e universal do que a Escola Sabatina. A Escola Sabatina é o principal sistema de educação religiosa do mundo. E Ellen White diz que é um dos instrumentos mais eficazes em levar pessoas para Jesus. Este é o símbolo da Escola Sabatina. E sabe o que ele significa? A Bíblia aberta, materiais de estudo e 4 coisas: confraternização, testemunho, estudo da Bíblia e missão. O que quer dizer isso? Confraternização. Toda vez a gente se encontra e o grupo faz o que primeiro? Antes do estudo da lição, professores e alunos se cumprimentam, conversam, são apresentados. Você pode ter muito amigo, mas tem gente que talvez não tenha. E estes são os amigos, e isso é importante. Ter esse momento de confraternização. Há grupos que se reúnem em culto de pôr do sol, almoçam juntos. É importante também ter a parte do testemunho, onde o aluno tem a oportunidade de falar como foi a sua semana, as promessas, o que conseguiu, o que não conseguiu, as lutas que está enfrentando. E a gente tem também o quê? Estudo da Bíblia. Nossas escolas sabatinas não são nada menos do que sociedades bíblicas, Ellen White disse. Os alunos devem ser diligentes, cavar fundo, buscar o máximo as preciosas gemas da verdade. E eu vou compartilhar com vocês rapidamente um estudo que o pastor João Masson fez a respeito das lições da Escola Sabatina. Dá só uma olhada nisso. No ano de 2004, nós tivemos a oportunidade de estudar 4 lições. O Evangelho de João, Isaías, religião nos relacionamentos e o livro de Daniel. Ou seja, no ano de 2004, quem era membro da igreja estudou a lição todo dia, passou 9 meses estudando livros da Bíblia e uma lição, 3 meses, estudando sobre espiritualidade cristã. No ano de 2005, a gente estudou outras coisas. E a gente teve a oportunidade de estudar mais 2 livros da Bíblia, o livro de Marcos e o livro de Efésios. E a gente estudou um livro sobre espiritualidade cristã e a gente estudou sobre alguma crença fundamental. 2006, a mesma coisa. 2007, a mesma coisa. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Quando chegou no ano de 2014, a pessoa que tinha estudado desde 2004, ela chegou a 10 anos de estudo. Olha como ela cresceu. Ela estudou 39 meses, 13 lições sobre livros da Bíblia. Estudou 27 meses sobre espiritualidade cristã. 33 meses sobre crenças fundamentais. Uma lição, 3 meses de profecia, evangelismo, discipulado, saúde. E o pastor Jomason fez essa contagem até 2014. E eu fiz a mesma coisa em 2015, 2016, 2017, 2018. Faça a conta de quanto você tem aprendido da palavra de Deus.
Esse ano nós estudamos uma crença fundamental, mordomia. Estamos estudando profecias. Vamos estudar o livro de Atos e outra crença fundamental, unidade em Cristo. Ano que vem já tem as 4 temas. 2020 tem os 4 temas. 2021 já temos os 4 temas. 2022 já está sendo preparados os temas. Olha que igreja organizada, preocupada com o estudo da palavra de Deus. Só que isso não adianta nada se a gente não usa, se a gente não aproveita. A última parte da escola sabatina é a missão. Onde há um grupo de adventistas, tem que ter um grupo de pessoas preocupados com os relatos da obra em todo o mundo. E por isso a gente tem o informativo das missões. E a minha preocupação ao trazer esse assunto para a gente hoje é: nós desinvertemos o culto. Só que uma coisa a gente falou quando a gente desinverteu: que o culto é um só, de 9 a meio-dia. E que a escola sabatina não é como as escolas dominicais. Muitas igrejas aí, pentecostais, têm escolas dominicais. A escola dominical serve para doutrinar a pessoa, depois que a pessoa batizou, acabou. Não precisa continuar indo. A nossa escola sabatina é diferente. E nós precisamos do compromisso de todos os membros para continuar estudando a palavra de Deus até o dia da volta de Jesus. Por isso eu quero encerrar a minha mensagem nesta manhã com um compromisso. Eu queria que você fizesse o compromisso de, pela graça de Deus, fazer todo o possível para tornar próspera a nossa escola sabatina. É triste a gente ver às 9 horas da manhã que nós não temos todos os irmãos aqui. É triste a gente ver que não são todos os irmãos que buscam estudar a palavra de Deus durante a semana, não se envolvem no cumprimento da missão. Então o meu pedido para você é que você seja sempre presente, sempre pontual, que você estude a sua lição diariamente, que você cumpra a missão que Jesus deixou para você. E eu quero pedir para que este compromisso você não faça comigo, você faça com Deus. Se você tem sua lição aí, queria pedir você para pegar ela agora. Eu quero convidar aqui à frente as 3 líderes de escola sabatina de nossa igreja. Nós temos a irmã Isabel, a Davina não está aqui hoje, a Isabel vai representar a Davina, que cuida das criancinhas. Nós temos a Josefa, que cuida dos adultos. Temos a Jéssica, que cuida dos jovens. Eu queria que as 3 viessem aqui e elas vestissem a camisa da escola sabatina. E quero convidar você para pegar a sua lição. Quero convidar você a pegar a sua lição. Quero convidar você a ficar em pé e fazer um compromisso. Deixa eu pegar minha lição aqui. Pode vestir, ué. Preguiça de vestir. Pode vestir. Tem que promover a escola sabatina. Ó, muito bem. Pega no iPad, se tiver no iPad, muito bem. Nós vamos cantar. A gente ia cantar o 509, que fala de escola sabatina, mas eu gostei muito da maneira como vocês cantaram o 506. Reaviva a tua igreja. Queria cantar de novo este hino. E eu queria que você pegasse esta lição, abraçasse ela, colocasse no seu peito, como um símbolo. Um símbolo. Pastor, eu estou sem lição. Não devia. Mas pega a Bíblia e coloca no lugar. Todo mundo devia ter a sua lição. O certo, né? Cada um ter a sua. Ah, não, mas lá em casa a gente usa todo mundo. Não, mas comer, vocês comem compartilhado? Não, cada um come sua comida, né? Então, busca ter a sua lição. Comprar ela, imprimir, xerocar, não sei. Pega a sua lição, abraça a sua lição. Na abertura da lição está escrito aqui, ó, tem compromisso aqui para a gente poder assinar. Vocês já viram? Olha lá o compromisso ali, ó. Pela graça de Deus estudarei a Bíblia, a lição todos os dias. Senão não faz sentido, irmãos, a gente vir à igreja todo sábado.
se não for para transformar nosso coração, se não for para a gente ser melhor, se não for para a gente crescer no conhecimento da palavra de Deus, a gente está fazendo papel de bobo. Então leva a sério. Será que sábado que vem, pelo menos sábado que vem, a gente vai estar todo mundo aqui 9 horas? Amém? Pega a sua lição, vamos cantar juntos. Fortalece tua igreja. Querido Deus, que a nossa igreja esteja preparada quando o Senhor regressar. Nós abraçamos, Senhor, a Tua palavra. Nós abraçamos a lição da escola sabatina que simboliza a nossa comunhão diária com o Senhor. Esse instrumento que o Senhor deu para a nossa igreja, para que no mundo inteiro a gente pudesse estudar um tema relevante, para que a Tua igreja continuasse unida. Obrigado, Senhor, por esse instrumento. Que esse compromisso que a gente faz agora seja sincero, de coração. Que durante essa semana a gente busque a cada dia levantar mais cedo e estudar a Tua palavra. Que a gente tenha o compromisso de no sábado que vem estar aqui pontualmente para as 9 horas, partilhar junto com os irmãos aquilo que a gente aprendeu. Que a gente possa crescer como instrumentos em Tuas mãos, ajudando uns aos outros
assim como Neemias e Esdras foram uma bênção para aqueles que viveram ao seu redor. Que a gente possa, através da tua palavra, realizar reformas espirituais em nossa casa, em nossa vida, em nossa igreja. Abençoa, Senhor, essas pessoas que estão aqui à frente, que simbolizam a nossa escola sabatina. Abençoe as crianças, Senhor. Abençoe os pais, que eles não negligenciem o estudo com os seus filhos, com as suas crianças. Que eles não deixem de dar material para que seus filhos possam conhecer a tua palavra. Que os jovens não se permitam chegar tarde, perder o proveito que é compartilhar a tua palavra. Que os nossos irmãos mais velhos, adultos, priorizem estar aqui, Senhor, pontualmente, para estudar a tua palavra, para crescer. Abençoe a Josefa, a Jéssica, a Isabel, a Davina, todos os irmãos que ajudam, a liderança dos adolescentes. Que o Senhor possa abençoar a nossa igreja, no poder e no nome de Jesus. Amém, Senhor. Se você tem alguma dificuldade especial para ter a lição da escola sabatina, procure uma dessas 3 pessoas que estão identificadas com sigilo, discretamente. Se você é pai de uma criança, procura a irmã Isabel, procura a Josefa, procura. Olha, eu queria uma lição, eu não tenho. Elas vão providenciar para que você possa estudar a palavra de Deus. Que Deus possa abençoar a todos nós. Um bom sábado a todos. Ser templo teu, quando eu sair deste lugar que Jesus